Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje de volta, né, ao estádio do Morumbi. Foi daqui que a gente acompanhou a derrota do São Paulo para o Internacional. O São Paulo acabou sendo derrotado por 3-1. Numa partida onde o São Paulo parecia ali, né, nos primeiros, 20 minutos para ser generoso, que o São Paulo iria amassar o Internacional. Começou muito bem, o Luciano fazendo gol, tendo outra oportunidade que de fato ele estava impedindo numa grande bola do Marcos Antônio. O Lucas Moura também parecendo que estava de volta ao bom futebol. E o São Paulo, né, todo indo para cima, mas de fato depois ali houve um apagão em onde o Alan Patrick deu o seu recital, né? O Alan Patrick de fato dominou esse meio campo do São Paulo e foi desde ali do primeiro tempo ele começou de fato a ser o protagonista da partida e a conseguir fazer com que o São Paulo acabasse sendo derrotado. E foi frustrante, né? Para diversas pessoas que estiveram aqui no estádio do Morumbi, que começaram de fato, né, nesse ritmo pilhado, nesse ritmo todo para cima, mas que no fim das contas acabou se decepcionando com o resultado aqui no estádio do Morumbi. Pois bem, vamos trazer um pouquinho do que foi algumas situações desse jogo, né? Começando, acho que pelo sistema defensivo, o Ferrarese acho que foi um dos poucos que se destacou, né? O Ferrarese, ele fez uma boa partida, de fato uma partida onde ele foi muito seguro, que estava até certo ponto controlando ali o Borré, só que ele também, né, no terceiro gol do Internacional ele acabou entregando e aí de fato as coisas não ficaram tão positivas assim. O Juan Tressoldi acho que também fez uma partida bem ok. Acho que o problema do São Paulo não foi o sistema defensivo em si, porque acho que até se você for olhar individualmente, Ferrarese e Juan não foram tão ruins, apesar de, como eu disse, o Ferrarese ter errado ali no terceiro gol. Mas acho que passou muito pelos laterais e também principalmente pelos volantes, né? O Igor Vinícius, assim, foi uma das piores partidas que eu já vi do Igor Vinícius. E olha que eu sou um dos defensores do Igor Vinícius ser titular do São Paulo hoje, pelas opções que tem, até por conta de um sistema com 3 zagueiros, acho que o Igor Vinícius iria bem. Só que hoje ele teve a oportunidade aqui no corredor de fato conseguir, né, algumas ações ofensivas e de fato acabou não conseguindo nada, não conseguiu criar nenhuma chance clara para o São Paulo. Do outro lado, o Michel Araújo, que foi outro. O Michel Araújo começou muito bem, muito arisco pelo lado esquerdo, só que aí de fato o Roger Machado ele foi muito perspicaz durante a partida, onde ele percebeu que a fragilidade do São Paulo estava pelo lado esquerdo, porque o Michel Araújo ofensivamente estava se destacando, estava indo muito bem, e por ali também tinha o Lucas Moura. Só que são dois jogadores que, se a gente for parar para analisar de fato, são dois meias atacantes, que são mais presentes no campo ofensivo do que de fato do lado defensivo. Então aí o Roger foi perspicaz, viu muito bem isso e o que ele fez? Ele liberou o Bruno Gomes por aquele lado, o Bruno Gomes que é um lateral, que é um volante que está improvisado na lateral, liberou também o Wesley, forçou algumas jogadas ali com o Alan Patrick para que ele fornecesse algumas bolas ali pelo lado direito e aí de fato foi ali o caminho onde o Internacional viu que poderia de fato conseguir o resultado positivo e assim o fez. Acho que o Marcos Antônio fica claro cada vez mais na minha concepção que o estilo de jogo dele, o que ele pode acrescentar para esse time é como um segundo volante com muita proteção, e quando eu falo muita proteção seria 3 zagueiros. Acho que num sistema com 3 zagueiros você ter o Marcos Antônio ali para controlar o jogo pode ser uma boa, porque acho que foi um dos erros do Zubeldia nessa partida foi ter utilizado o Bobadilho e o Marcos Antônio, que em tese são 2 primeiros volantes. O Bobadilho, inclusive na seleção paraguaia, joga como um terceiro, um quarto, um homem do meio campo. Você jogou com 2 volantes que são mais ofensivos do que defensivos, e aí o Alan Patrick teve total liberdade para deitar e rolar aqui no estádio do Morumbi. E ali o Marcos Antônio, acredito que não é um jogador descartado, acho que fez uma partida que é para se esquecer de fato, mas ele tem algumas qualidades que você jogando num sistema protegido, você dando liberdade para ele criar, acredito muito que ele pode sim acabar rendendo e dar bons frutos ao tricolor paulista. Falando também do Bobadilha, acho que foi também uma partida bem questionada, até eu acredito, entrando em Bobadilha e Santi, o Santi ele não teve nenhuma minutagem aqui hoje, né? E inclusive era a expectativa dele de jogar hoje no estádio do Morumbi, de ter rodagem. Assim, indícios, tá? Ainda é cedo, não é informação.
mas o fato do Santi não ter jogado hoje, ele ser o único primeiro volante de fato que o São Paulo tem, de mais marcação, de poder de marcação, e um Botafogo onde no primeiro jogo acabou sendo muito superior ao São Paulo por conta do volume no meio campo, acredito que podemos ter Santi sim como titular contra o Botafogo. Você jogar no sistema com 3 zagueiros, Santi, Luiz Gustavo, e aí você dá um pouco mais de liberdade para o Luiz Gustavo, para ele conseguir de fato ter esse jogo mais cadenciado que ele tem. O fato do Santiago Longo não ter jogado aqui, acho que diz um pouco de que ele pode sim, de fato, ter alguma oportunidade. O Liseiro acabou entrando também, mas quando o Liseiro entrou já tava 3-1 e também não fez muita coisa, o Nestor idem. Enfim, indo ainda para os destaques ou destaques negativos, acho que o Eric. Talvez o Eric ele tenha sido um dos jogadores que entrou em campo que mais poderiam causar uma dúvida para o técnico Zubeldia. Mas alinhado com também a partida ruim do Igor Vinícius, o Eric foi bem mal. O Eric tropeçou na bola, eu tinha contado inclusive só no primeiro tempo, ele tinha perdido 3 bolas ali pelo lado direito, onde ele tentou de fato, ele estava mais por aquele lado, ele tentou de fato acionar os jogadores defensivos, ele virava, tentava manter a posse de bola e ele acabou errando. Até na transmissão da Rádio Futebol Mais eu trouxe que o Zubeldia no terceiro lance tinha ficado enfurecido com o Eric e até poderia ser a substituição no intervalo, porque já estava bem mais na reta final de jogo, mas não foi isso que aconteceu. O Eric inclusive, se eu não acabou o jogo, ele foi substituído ali na reta final. Eric também deixou muito a desejar e acho que o fato do Rato também não ter jogado hoje mostra que pelo lado direito, se o Rato não for titular de fato, o Rato deve ser a primeira opção a entrar no decorrer do jogo, e mais um jogo o Eric não deve ser utilizado, ele ficou de fora, ele estava no banco de reservas contra o Botafogo, mas acabou não sendo utilizado. O que mais que a gente pode trazer aqui também, que a gente pode destacar? Acho que o Luciano, acho que cada vez mais ficou claro porque o Luciano hoje ele é reserva. Ele começou muito bem, fez o gol do jogo, só que depois ali ficou, de novo a mesma história. Ele tentando recuar, tentando armar o jogo, mas o time também não estava encaixando e não estava dando certo. E ele acaba, de fato, ficando até meio que sem função. Ele joga, ele gosta de jogar como segundo atacante, não sabe jogar como meia e ele fica ali no meio termo. Ele não consegue nem ser um segundo atacante, nem ser um meio campista. Acaba ficando sem função dentro de campo. Então, uma partida também bem delicada do Luciano, que acho que hoje mostra talvez um dos motivos dele ser reserva hoje desse time do São Paulo. Acho que o André Silva, o André Silva entra um pouco na categoria Caleri, de jogador que a bola não chegou. Ele brigou o tempo todo, ele até terminou a partida, brigou o tempo todo, tentou, correu, mas a bola não chegou para o André Silva. Então fica muito difícil você criticar o André Silva nesse momento, já que, de fato, ele acabou não conseguindo, não chegou bolas para ele acabou, não teve nenhuma grande oportunidade ali de fato que ele conseguiu para fazer com que o São Paulo tivesse uma grande chance de jogar. E o Lucas, vivemos uma crise técnica de Lucas Moura, E alinhado à crise técnica do Lucas Moura é uma crise geral. Acho que o time do São Paulo, em termos de desempenho, o mês de setembro está sendo tenebroso. E é preocupante porque o mês de setembro é um mês decisivo para o São Paulo. É o mês onde já se despediu da Copa do Brasil e como o torcedor ecoou aqui no estádio do Morumbi. É quarta-feira e Libertadores virou obrigação. Só que virou obrigação e é quarta-feira no pior momento técnico do São Paulo na temporada com o Zubeldia. Vamos esquecer o trabalho do Carpini, que já é uma outra coisa. Mas na minha visão, com o Zubeldia em termos técnicos, o São Paulo já jogou pior, tá? Inclusive teve um jogo contra o Vasco que jogou pior, teve aquela derrota contra o Cuiabá, mas numa sequência tão importante para o São Paulo na temporada, o São Paulo está jogando muito mal, muito abaixo. Então o Zubeldia vai ter trabalho aí nessa semana para encontrar soluções dentro do elenco, para de fato tentar encontrar quem está jogando melhor. Esquece nome, esquece o que fez, esquece idolatria e esquece 2023. É momento do São Paulo entrar em campo contra o Botafogo com o que tem de melhor. O Zubeldia vai ter que extrair o melhor desse time, porque o quarta-feira e o Libertadores é obrigação, vai ter um preço. Ou na quinta-feira o São Paulino vai estar feliz e que, beleza, esquece a derrota por Internacional, o importante é que estamos na semifinal, ou essa derrota por Internacional vai ter ainda mais peso e o São Paulo, que projetava um ano bem
bem, eu não diria vitorioso, mas com uma expectativa melhor do que está sendo, vai de fato ter complicações aí nessa reta final, porque Campeonato Brasileiro também, que poderia ser uma oportunidade, já ficou bem distante. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida deixa nos comentários, deixa aí o que você achou da partida também, tá bom? E até o próximo vídeo, tem vídeo todo dia aqui no canal. E eu vou me despedir aqui mais uma vez, né, com vocês olhando aí a beleza que é o estádio do Morumbi.